Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, você que tem uma empresa aí, pode ser grande ou pequena, e quer fazer um projeto elétrico industrial, é só procurar a RGA Engenharia. Fica ali na Avenida Sidney Chaves, perto daquele conjunto habitacional lá. E você procura o Jeremias, que ele vai te dar todas as dicas de como fazer um projeto elétrico. E você que tem aí, quer tomar uma cervejinha gelada, fazer camisa esportiva como essa aqui, ó, procure a Karine Lessa Confecções, Rua São Geraldo 56, lá no bairro Todos os Santos. Domingo foi o clássico dos maiores do Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro no Independência. Nós vamos ver agora o gol do Cruzeiro e a torcida comemorando, fala do técnico e muito mais. Confira aí. Elber acerta o travessão. No passe de Lucas Prato, Robinho chuta forte, mas Fábio espalma. Lucas Prato cruza e Robinho de cabeça por pouco não faz. Na sequência, Manuel atinge Robinho. Cruzeiro faz com Rafael Silva. Luan tem a chance de empatar. Lucas Prato é derrubado na área, mas o juiz não marca. Final, Atlético 0, Cruzeiro 1. Definió el juego que les hicieron un gol y no aproveitamos as situaciones que tuvimos principalmente no segundo tiempo, donde acho que merecimos, dominamos, mas futebol tem essas coisas, você não faz e toma. Foi importante esses 3 pontos, né? Porque você ganha, né, de times considerados pequeno e ainda fala, não, vamos ver no clássico, um jogo de verdade. Então foi muito importante, eu estou feliz pelo resultado, né? Eu gosto de trabalhar tranquilo, né, quietinho, e as coisas começar, né, assim, aparecer lá na frente. Lincoln, eu vi alguns torcedores, aquele jogador do Cruzeiro que fez o gol, ele saiu batendo as asas e ele está com medo de andar na rua agora. E ele falou que fica triste, que o futebol está perdendo a graça, que é bom quando o cara faz gozação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tinha que ter gozação mesmo, brincadeira, o que tem isso? Eu acredito que o jogador ele tem direito de expressar sua felicidade naquele momento. Ele até usou isso mesmo, sua felicidade. A minha preocupação é como a torcida adversária vê. Pode ser uma afronta? Qualquer uma delas, né? Não é só característica de Cruzeiro e Atlético. É qualquer clássico no Brasil. Será que nós não temos que perceber o futebol como uma coisa de família, uma coisa mais tranquila para divertir? Isso é um momento de divertimento. Deveria ser, né? Deveria. A gente vê futebol na Europa, não existe esse tipo de situação. Uma coisa que eu acho pessoalmente horrível. Em vez de fazerem músicas alusivas ao seu time, a torcida tem que fazer música alusiva à derrota do outro, ao problema do outro. Tem uma rádio Belo Horizonte que terminou o jogo, ela já está lá fazendo a gozação com o time que perdeu e às vezes até bonito o que eles fazem lá. Mas eu acho que instiga a torcida adversária. É verdade. Nós tivemos acidentes horríveis ontem. E incidentes horríveis. Gente preso que não foi uma coisa de louco. Até carro da polícia apedrejado. Foi apedrejado em Belo Horizonte. É lamentável. Isso acontece com a torcida do Atlético e do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro ficou chateada com a própria diretoria do Cruzeiro, que não quis comprar mais ingressos, não foram pro Independência. Foi apenas alguns torcedores lá. Mas... Agora imagina, Rubão, uma torcida ter que sair de campo com a intenção de brigar. E tendo que ser conduzida pela polícia para não haver choque. Mas aí cria-se uma estratégia de pegar o metrô, parar em outro ponto, esperar, fazer uma emboscada. Isso para mim é bandido. Isso não pode existir no futebol. Não é torcedor. Não é torcedor. E nós temos que acabar com isso no Brasil. Tem que começar a prender essas pessoas, colocá-los de uma maneira que paguem pelo dano ao patrimônio público. Ele está preso aqui e sai lá, não fica lá nem 10 minutos, nem meia hora, paga o fiança e sai. Mas não acabar com os hooligans? Não criar um processo? Seu time vai jogar hoje, 2 horas antes, você tem que apresentar na delegacia tal, você só vai sair 2 horas depois do jogo. Acabaram as brigas da Inglaterra. E lá é pior do que aqui, né? Lá é morte mesmo. Do jogo em si, vamos falar do jogo novamente. Qual que foi o ponto-chave que você achou do time do Cruzeiro e do time do Atlético? O ponto-chave do Cruzeiro continua sendo Fábio, né? E que injustiça.
não ter sido convocado para a seleção brasileira. Eu acho uma tremenda injustiça do futebol brasileiro o Fábio não ser convocado. Ele não é pior do que o goleiro do Botafogo, nunca foi. E tem história, né? Muitos títulos, muita situação que ele enfrentou e deixou o Cruzeiro. O Dida dá para lembrar o Fábio, o Fábio dá para lembrar o Dida nos áureos tempos, quando deu vários títulos para o Cruzeiro. Você, cruzeirense, a arbitragem comprometeu? Não, eu achei que ele inverteu algumas faltas, eu acho que até questão de bastidor, mas não comprometeu. Pode ser porque meu time ganhou também, né? Pois é, aquela hora que o centroavante do Atlético, o Prato, foi puxado na área, foi pênalti ou não foi? O torcedor ou o desportista? Eu vou um dos dois agora. Vamos falar primeiro com o desportista. O desportista foi pênalti. Foi pênalti. Ele é agarrado, sim. Foi pênalti. Agora o torcedor caiu. Quer nem saber, né? Fez corpo mole, caiu. Tá certo. Tem que ser sincero mesmo. Como desportista, foi pênalti mesmo. Esse cara já apitou vários jogos aqui de Funord, de Montes Claros, mas ele quis inventar. Eu acho que ele inventou quando, menos de 30 segundos, ele deu 2 cartões amarelos. Não precisava aquilo, não. Ele quis mostrar autoridade. Porque ele precisava. Depois você perdeu. Depois, quando você quer mostrar autoridade, antes de acontecer alguma coisa, significa que você está em dúvida do que você vai fazer. É verdade. É que você está mostrando o seu lado fraco. O seu lado de ser humano e de profissional que está apitando. Mas a arbitragem brasileira precisa ser profissionalizada. O cara tem que deixar de ser bancário, de ser advogado, para ser árbitro de futebol. E tá preparado para isso. Ele tem que ganhar tão bem quanto o jogador, né? Tão bem, é o melhor, porque ele que comanda. Eu também acho que ele tem que ganhar melhor. E senão nós vamos ficar nesse chove no mole, o torcedor, e cria aquele ranço, aquela confusão, porque puxou para A, puxou para B. Mas o que é mais importante? Não é o espetáculo? Então verdade. O juiz ele tem que ser um facilitador do espetáculo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele e nós vamos ver o chocolate que o Palmeiras levou. Mais uma no Paulista. Já já a gente volta.